Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios da FM o Tempo, o secretário de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, Genilson Zeferino. Secretário, obrigado por estar conosco. Muito bom dia. Bom dia. Secretário, para começar aqui a nossa conversa, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, recentemente apresentou nas suas redes sociais falando sobre um novo plano de segurança para as unidades de pronto atendimento. No que consiste exatamente esse plano? Já havia uma previsão de que a Guarda Municipal estivesse nas UPAs durante 24 horas para tentar diminuir a pressão sobre os funcionários de alguma maneira que trabalham nessas unidades. Como será esse novo plano? O que ele contempla? Na verdade, o desafio é universalizar a segurança para os vários segmentos da prefeitura, né? Ou seja, a segurança ela é uma política pública que garante que as outras políticas sejam executadas. No caso da saúde não é diferente. O primeiro desenho foi feito para as UPAs, que são essas unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas, mas paulatinamente a ação da segurança foi dirigida também para os outros 176 postos de centros de saúde e mais 4 hospitais. Então, é uma ação robusta que exigiu da gente um esforço além do que a gente vinha fazendo. Então, hoje a gente tem como um plano essa ação que universaliza a presença da guarda, muito mais para garantir o serviço e a proteção aos servidores. A gente se deparou com uma situação de muito desafio, né? As pessoas que são usuários do serviço de saúde com um comportamento antissocial, de ameaça aos servidores, de depredação do patrimônio, enfim. Esse cenário nos coloca aí com essa responsabilidade de garantir que a política seja implementada. E aí, no momento, né, de desesperança que a gente vive no Brasil com o acirramento e a própria herança da Covid nos deixou mais doente ainda. Então, e a crise financeira trouxe também um público que até então os postos de saúde não tinham. A classe média perdeu por emprego ou por salário essa atenção básica e passou a recorrer aos postos de saúde. Isso tem acontecido no Brasil inteiro e não é diferente em Contagem, não é diferente em Betim. Essa pressão ela se dá exatamente por uma questão econômica e pressionada por um segmento que até então não era atendido, essa política ela passa a ter que responder de forma diferente. O atendimento mais completo, os quadros técnicos têm que estar o tempo todo atentos, os protocolos têm que ser implementados e aí a segurança ela passa a ser ela tem um papel fundamental para a manutenção desse serviço. Então, o que a gente fez foi o seguinte: fazer um desenho, um diagnóstico bem preciso dos problemas que surgiam nos centros de saúde e os problemas das UPAs, que normalmente não são os mesmos, e a partir daí definir um pouco o perfil do guarda que vai para lá. A gente sabe que é um espaço em que as pessoas que recorrem já trazem um sofrimento, então não é um enfrentamento ao crime, muito pelo contrário, são pessoas que já trazem uma dor. E aí é muito comum que elas sejam irritadas, que qualquer comportamento as irrite ainda mais. Então, até isso a gente teve que buscar uma capacitação do guarda para treiná-lo, para capacitá-lo, para ser capaz de ser empático, de estar ali à frente daquele espaço de dor e de sofrimento e ser capaz de interagir com ele de forma a garantir que as pessoas não se desesperem mais do que elas estão desesperadas. É isso. Secretário, o senhor já citou aí, de uma certa forma, né, que as pessoas têm um comportamento antissocial, um comportamento agressivo por toda essa herança deixada aí, a crise econômica, a crise da Covid-19, o aumento no número dos usuários, né, aquelas pessoas que tinham talvez ali um atendimento particular, que era considerado um atendimento diferencial, hoje precisa de utilizar ou precisam utilizar o SUS e às vezes não tem a mesma paciência ou o mesmo entendimento do que aquele usuário que já estava acostumado. Mas qual a ocorrência principal ou qual a principal causa aí dessa violência nos postos de saúde, nessas UPAs? É de fato o usuário? É talvez alguma situação relacionada ao próprio servidor? Precisou também desse olhar voltado para o servidor da saúde, servidor público? Sim, é bem complexo e você define bem. Por parte do servidor, é aquela questão do pertencimento, né? O posto de saúde, ele traz, enquanto política, enquanto equipamento, diferenças que outras políticas não têm. Primeiro, a necessidade de você estar disponível o tempo todo. Vocês imaginam uma pessoa que trabalha 12 horas que não tem tempo de ir ao banheiro, porque gente em cima de gente sendo atendida, cobrando, enfim. O nível de estresse e o nível de tensão desses espaços é muito alto para quem frequenta e para quem
serve, né, no sentido de ser o servidor. Então, o que a gente percebeu é que esse servidor pressionado, ele precisava dessa retaguarda e falou assim, olha, continue atendendo os protocolos. E outra coisa, os protocolos que a saúde utiliza nem sempre são entendidos e compreendidos pelo usuário. Então, hoje existe um protocolo de Manchester, e eu falo porque a gente teve que aprender, que define, inclusive, as prioridades. Então, assim, a gente vive, né, das informações, por exemplo, que uma pessoa ficou 4 horas no centro de saúde. Bom, talvez ela tivesse, ao entender o protocolo de Manchester, que aquele ambiente que ela estava não era, primeiro, a gravidade do caso. E por isso que ela tem lá as fitas verde, amarela e vermelha. E em outros casos ela podia recorrer a outro espaço. O que há é um desentendimento, muitas vezes, de que aquela situação que ela se apresenta, que é uma dor horrorosa e que ela não consegue entender que aquilo faz parte do próprio sintoma, que ela pode ser atendida com um prazo maior. Então há sempre uma urgência. Então, nesse conflito e nesse desentendimento gera a desinteligência. Então, te respondendo, parte das ocorrências que acontecem no centro de saúde e nas UPAs são o que a gente chama de desinteligência. É uma expectativa e um fato. E como, secretário, que funciona um trabalho que o senhor mencionou? A escolha do guarda municipal que vai atuar especificamente nesse lugar e o treinamento desse guarda municipal. Porque, evidentemente, que uma coisa é trabalhar na prevenção de segurança patrimonial, outra coisa é chegar numa unidade de saúde em que uma discussão está instalada, porque as pessoas reclamam, eu acho que eu tinha uma consulta com o médico, ou eu não tenho médico, ou o horário não está respeitado, ou o posto está mais cheio do que é. Como é que é o trabalho para se encontrar quem são os nomes dentro da guarda? São os próprios profissionais que dizem, eu gostaria de atuar muito mais nessa região? Tem alguma coisa a ver com a região em que o próprio guarda vive, portanto ele conhece a comunidade, ele conhece o espaço? Como é que é feito esse processo? É um pouco disso tudo. Não é só então a gente coincidentemente utiliza os guardas que são próximos ao posto de saúde, que em alguns momentos foram usuários. Um outro, aquele que tem um perfil de conciliador. Outro que fez essa capacitação de mediação de conflitos. E outro por determinação. Então, não é fácil, é um quebra-cabeça. Então, às vezes a gente acerta, às vezes não acerta. Há uma expectativa, muitas vezes, do guarda e do servidor de estar servindo em outro posto, mas aí a necessidade o coloca lá. Enfim, a gente fica quase que usando essa figura de linguagem como se fosse o equilibrista de um prato, a gente joga para cima e começamos a equilibrar. Em alguns momentos a gente tem que tensionar, mas é isso. A saúde exige da gente esse esforço. E a gente, além disso, né, eu não tinha falado, né, a gente conta com o apoio das câmeras, que é outra coisa também. É a tecnologia sendo utilizada na saúde. Então, no caso dos postos de saúde, das UPAs e dos hospitais, nós devemos ter quase 1.000 câmeras. E elas são colocadas, né, de forma a vigiar, a auxiliar a presença, e eles são monitorados 24 horas no COP, no Centro de Operações. Então, nós temos lá uma pessoa dedicada a essa função e que, diante da ocorrência, né, de qualquer fato, o gerente, o procedimento é esse. Existe um fluxo, um protocolo nosso, em que a pessoa que está lá no posto de saúde, normalmente o gerente, anuncia para o Centro de Operações qual é o problema que está sendo vivido. Agora mesmo a gente recebeu informação de que tem uma paciente exaltada no centro de saúde. Com essa informação, a pessoa que lida com a câmera liga, passa a monitorar e informa na rede, olha, o posto está sendo monitorado e a pessoa está de camisa vermelha. A guarda é despachada para esse ambiente e ele já vai direto nessa pessoa. A pessoa paciente da equipe tal, amarela, e ela está com a camisa vermelha. Então, o nível de assertividade e aí é o seguinte, o guarda que vai para lá, a equipe que vai para lá, já ao se deslocar, já tem uma informação básica do problema que ele vai enfrentar. Isso diminui muito o nível de tensão. Ele não vai combater nenhum bandido. Então ele chega também com um ânimo menos exaltado e tenta pacificar. Então, assim, é um processo, eu confesso para vocês que não tem sido fácil. O grande desafio é a gente acertar isso, mas hoje a gente tem 70% do que a gente planejou sendo implementado. E é claro, sujeito a todas as críticas, e aí cada vez mais que surgem as críticas, melhora cada vez mais o nosso atendimento. Secretário, em relação ao efetivo, o efetivo que a gente tem hoje é o suficiente? Há expectativa de aumento nesse efetivo para conseguir cobrir não só a área da saúde, mas outras áreas também que são importantes. Nós vivemos as situações
relacionados à educação, que a gente pode falar também daqui a pouco. É claro que é um papel também da Polícia Militar, mas a guarda muitas vezes acionada também para uma retaguarda, né? Então, eu queria primeiro que o senhor respondesse em relação ao efetivo e depois a gente passa aí para as outras pautas. Tá. Então eu te respondo com uma pergunta que eu aprendi, com uma resposta que eu aprendi na SLU. A cidade mais limpa não é a cidade que mais se suja, mais varre, é a que menos suja. Deixa eu refazer. A cidade mais limpa não é a cidade que mais varre, é a que menos suja. Isso quer dizer que, do ponto de vista da segurança, nós vamos ter que interagir com outras políticas para que a pessoa se comporte, e é esse o nosso negócio. A segurança pública municipal, e aí faz parte desse processo de municipalização, ela cuida do comportamento da cidade. Se guarda fosse verbo, guardar significa zelar, proteger e cuidar. Esse é o nosso negócio. A questão da violência, a questão de crimes, isso é a Polícia Militar, é a missão constitucional dela. Então, no nosso caso, a gente cuida do comportamento das pessoas, que é esse comportamento que faz dessa cidade uma cidade civilizada ou de qualquer outra. Então, o efetivo que a gente tem hoje, para essa função, sim. Agora, se eu tenho como perspectiva que a guarda, ela é complementar à Polícia Militar, que ela vai enfrentar, não. Mas não é isso que a gente está fazendo. Então, hoje, o efetivo que a gente tem em cerca de 2.000 e vamos chegar a 2.500, perfeitamente é possível, porque eu cuido da desordem. Então, o que a gente tem feito? Nós construímos um indicador da desordem, que é da incivilidade das pessoas, e a gente conseguiu classificar, inclusive, a desordem em desordem física e social. A desordem física é essa que é produzida pela própria cidade. Pichações, animais sendo criados em via pública, morador de rua, ambulantes, prostituição, cenas de uso de drogas, uso de bebida alcoólica, dirigir alcoolizado. Então, esse cenário de desordem na cidade é com ele que a guarda cuida. Então, para essa finalidade, a guarda tem um efetivo razoável, que responde, inclusive com o segmento feminino, que é o que a gente conseguiu avançar. Essa previsão que o senhor mencionou, secretário, de chegar a 2.500 guardas municipais, esse ano já tivemos aí uma série de nomeações e de efetivações de pessoas que fizeram o último concurso. É uma previsão de que chega até o final desse ano ou do ano que vem? Até o final do ano que vem. Na verdade, a seleção já foi feita, sim. Foram 500 de um certame muito disputado. A gente conseguiu entender, inclusive, eu trabalhei um pouco com o perfil psicográfico dos que vieram, é um nível muito elevado. Isso quer dizer que a gente vai ter um guarda preparado, veio de casa preparado, e essa lapidação, ela está sendo feita. A Guarda Municipal de Belo Horizonte é a única no Brasil que tem uma formação com mais de 4 meses. Então, assim, eu fui secretário de administração prisional e vivi essa experiência. O sistema prisional formava guarda penitenciário, ou hoje polícia penal, em um mês e meio, pela necessidade. Então, a guarda, ela está sendo formada com esse tempo. E outra coisa, a 13022, que é a lei que normatiza o funcionamento das guardas municipais, coloca o impedimento da guarda ser formada por policiais. Então a gente também, hoje, e aí é com muito orgulho que eu anuncio isso, a Guarda Municipal de Belo Horizonte, ela é formada pela universidade. Nós temos hoje o Centro de Formações, o Cefet, enquanto uma escola de nível superior que formata. O desenho foi feito pela Fundação João Pinheiro e a execução está sendo feita na Academia da Polícia Civil, que é uma parceira de primeira hora. Aí vamos falar aqui também, secretário, sobre os outros pontos onde atua a Guarda Municipal, né? Eu trazia aqui um exemplo sobre a educação, nesses ataques que a gente viu Brasil afora, mundo afora, e o medo, é claro, instaurado em todas as cidades, né? Não tinha um pai ou uma mãe com sossego para deixar o filho ir à escola sem pensar que o pior poderia acontecer. Claro que é um trabalho gestado aí também pela Polícia Militar, mas a Guarda também ajuda nessa atuação, né? Cuida aí também da cidade deste ponto. Essa parceria com a Polícia Militar e esses outros pontos, como na educação, por exemplo, como que a Guarda atua e qual o papel? Primeiro que a gente tem uma responsabilidade sobre os nossos próprios. Então, as unidades educacionais do município, a segurança pública é responsabilidade do município. Nós estamos falando de um universo de quase 500 equipamentos. Então, são escolas de ensino fundamental, o MEIS, que cuida da educação infantil. Para esse grupo, para esses servidores, para os usuários, o que a gente tem é uma rede de escolas protegidas. A gente tem, através de uma tecnologia, o convívio com elas, o contato com elas diário. Então, eu te falo assim, a partir das 7 horas da manhã, os diretores e os gestores das escolas respondem para a gente, por uma medida muito tranquila, que é o WhatsApp, como é que a escola está. E a gente usa a denominação da segurança, que é 5.5. 5.5 quer dizer que está bacana. Qualquer alteração
desse status, ele é informado e a guarda interage, inclusive a partir do tipo de ocorrência. Além disso, na retaguarda, a gente tem, na própria educação, uma equipe que cuida do clima institucional. Então, esse clima institucional é o seguinte, olha, eles contabilizam o número de ocorrências e a natureza delas. Desavença entre alunos, ameaça de pais. E esse cenário vai sendo montado e a gente vai escolhendo as escolas cujas ocorrências permanentes, são mais continuadas. Então, você tem também um diagnóstico. O que eu quero dizer é o seguinte, que a política pública de educação cabe à Guarda Municipal a proteção das pessoas e do espaço público. Mas a gente não tem e nem concorre com os professores no sentido de educar os alunos. O espaço da escola, ele é sagrado e é o professor que deve entrar nele. Então a gente não fica aqui vendendo, nós estamos dando curso de primeiro, não, isso é tarefa da educação e o nosso papel é de proteção e de diálogo. E a gente tem hoje um núcleo da própria guarda que media conflito. Então esse grupo, ele foi orientado pela própria Secretaria de Educação, numa parceria com o Ministério Público. É um grupo de 8 guardas, coordenado pela inspetora Abigail, que é talvez o nosso melhor caso. É um grupo que media conflito e eles vão às escolas nesse momento que a escola demanda. A gente tem vivenciado no pós-pandemia, o Anuário de Segurança Pública desse ano de 2023 traz inclusive essa análise de que o perfil de roubos, o perfil de ataques patrimoniais se modificou pós-pandemia. A cidade de Belo Horizonte e outras convivem com modalidades como o roubo de cabos e furtos, por exemplo, que era uma modalidade até então que tinha um certo tamanho, mas ganhou uma proporção e muitas vezes vinculada à desigualdade social, à dificuldade que as pessoas consigam outra forma de renda. A prefeitura contratou há algum tempo e fez um acordo com um grupo japonês para tentar encontrar uma maneira de mapear esse tipo de situação. 1 ano e meio, me parece, até que o projeto seja concluído. O que já foi feito até o momento, secretário? É para mapear exatamente esse tipo de ocorrência, qual tipo de ocorrência e é para fazer o que exatamente a partir daí? A sua pergunta já nos induz, né? É preciso que a gente seja capaz de responder a esses problemas que são desafiadores com respostas mais complexas. Então não existe resposta imediata. E até é bom isso, né? Ter esse tempo para explicar, olha, é um problema complexo que se assola o mundo. A questão da violência e do empobrecimento trouxe para uma parte da população, e acho que também seria ingênuo em falar que esse problema só afeta os moradores de rua. Sim. Não é verdade. Por trás dessa ação, que pode parecer pequena, tem uma estrutura gigante. Nós estamos falando de commodities e que vive ao sabor das bancas, das bolsas de metais de Londres, por exemplo. A gente aprendeu até a fazer isso. Todo dia a gente tem que ver a Bolsa de Londres de metais para saber qual é a cotação, porque isso oscila. Então, por trás do furto do cabo de 1 metro, 1,5 metro que está sendo furtado, tem essa estrutura gigante. E por trás disso um crime organizado. Então, a gente tem aí, nesse fenômeno, uma pequena empresa e um grande negócio, que são os caras que cuidam de sucata, né? E eles usam como mão de obra barata esses moradores de rua que se arriscam, né, a subir no poste. Olha, em Belo Horizonte 9 já morreram em função disso. Então é algo perigoso para essa ação. E o que a gente vem fazendo é o Crime Lab, que é a experiência japonesa, e eles buscam as evidências. Então, ao invés da gente sair de forma aleatória procurando por pessoas de pendurada à noite, a gente tem um mapa onde a incidência do furto de cabo, a partir das informações que vêm da CEMIG, da OI, a gente vai criando uma patrulha que busca uma lógica. Então, esse espaço, com essa fiação que está disposta na cidade, ela é mais sujeita a ser furtada. Então, em função disso, dessa inteligência, a gente atua. E aí o resultado tem sido positivo. É claro que a gente não conseguiu por fim a esse fenômeno, o mundo não conseguiu, mas a gente está muito próximo de identificar essa cadeia produtiva que tem, inclusive separando uma coisa da outra. Não são todos os caras que compram ferro velho que estão envolvidos a essa prática. E os que a gente tem identificado, nós estamos lacrando, fechando e impedindo essa ação de funcionar. E deixa eu só emendar uma pergunta nisso. Nos casos em que são encontradas situações como essa que o senhor mencionou, a gente está falando de grandes operadores, muitas vezes já tivemos até ação da Polícia Civil para prender gente que tinha mansão e que atuava nesse mercado. O que a Guarda Municipal faz, o que a Prefeitura faz? É levar ao Ministério Público, é procurar especificamente o que para levar esse fio condutor de uma ponta até o grande corruptor nesse caso. Eu acho que
primeiro é identificar que o município tem responsabilidade sobre isso. Não dá para a gente só atribuir às polícias. Então, do ponto de vista administrativo, a gente criou uma operação que ela é coordenada pela fiscalização, com a presença da guarda, com a presença da SLU e com a presença do centro de operações através do observatório. Então, a gente identifica aquele espaço de comercialização, busca saber se ele tem ou não autorização para funcionamento, e essa ação integrada, nós fazemos tudo. Se ele não tiver autorização, ele vai ser lacrado, e a gente identificando aqueles produtos furtos produto de furto, eles são apreendidos. Então, é uma ação completa, e a gente tem mapeado hoje onde isso acontece com mais frequência. E pedimos, nesse momento, né, que a população nos aponte o surgimento desses espaços, que são pequenas empresas. Não se iludam, porque essas pessoas estão sempre mal trajadas, com aquela cara de coitadinho, que por trás tem um crime em curso, e essas pessoas vão ter que ser apanhadas. Nós estamos conversando com o secretário municipal de Segurança e Prevenção de BH, Genilson Zeferino. No Café com Política, hora do bate-pronto. Secretário, agora é o momento em que a gente faz uma pergunta rápida para resposta na mesma proporção. Okay. Combinados? Combinado. Para a redução dos indicadores de violência atuais, o que é mais necessário? Repressão ou prevenção? Prevenção. Humanização da guarda é o caminho para a guarda municipal e também para as demais forças de segurança? Com certeza, porque elas fazem parte do povo, então nós não podemos criar uma casta. O guarda não é diferente da população, e a população espera que a guarda seja igual a ela. Qual é a grande meta do secretário Genilson Zeferino até 2024? Tornar Belo Horizonte uma cidade mais segura, porque aqui eu vivo, é aqui que os meus filhos vivem. Deixar como legado uma guarda municipal que seja republicana, que seja capaz de ser empática, que seja capaz de interagir com a população no sentido de protegê-la, e deixar isso como que seja uma cidade mais feliz, a partir da segurança. O papel da população é fundamental, porque sem ela a segurança não vive, né? Qual é a guarda que a gente quer? Qual é a guarda que a gente espera? E o que a gente faz para essa guarda funcionar? Então, é nesse tripé, é nesse diálogo presente que a gente vai construir um projeto de segurança. Ele não pode ser feito num gabinete ou a partir de uma definição. Nós, só a partir da segurança, aliás, a segurança é um assunto muito sério para ficar só na mão das polícias. O quanto a Câmara Municipal contribuiu com o trabalho da Guarda Municipal nesse momento? É fundamental, o diálogo, né? Eu acho que nós vivemos um momento hoje em Belo Horizonte de pleno diálogo. Já foi diferente, mas nesse momento eu vejo fundamental a Câmara Municipal na escuta, e a gente também escutando os anseios da cidade que vem por eles. Genilson Zeferino, ele é secretário municipal de Segurança e Prevenção de BH, e foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, dando a oportunidade para a gente entender um pouco mais sobre o trabalho da Guarda Municipal. Um trabalho importantíssimo, secretário, e que muita gente às vezes não compreende, né? Não sabe, talvez, daquilo que a categoria enfrenta e daquilo que vocês fazem para, de fato, garantir a segurança da população. Obrigada, viu, por conversar com a gente aqui. Volte sempre. Eu que agradeço essa oportunidade de falar da Guarda, e, na verdade, nesse lugar de fala, eu homenageei também os guardas municipais desse estado todo, porque são muitos, são guerreiros e vivem buscando aí um lugar ao sol na segurança.